Boa noite. Estamos começando o segundo CONASEPRE. Vamos falar um pouco sobre segurança corporativa com Sérgio Cabete, um especialista nessa área. Sérgio Cabete, defina com suas palavras sobre segurança corporativa. Primeiramente, gostaria de agradecer a Sérgio por mais essa oportunidade de discutir um pouco mais sobre o papel da segurança corporativa no mundo corporativo, né? E auxiliar os nossos colegas gestores sobre os boards corporativos, como participar do processo decisório dentro das organizações. Para eu poder explicar para vocês sobre a segurança corporativa, eu vou me reportar a 2013. Em 2013, o NSA americano, junto com várias inteligências de vários países, fizeram um relatório sobre a situação e as novas tendências do mercado até 2030. O que é esse relatório e no que ele se baseou? O relatório, primeiro, se baseou em fatos ocorridos, os cases existentes, onde houveram as falhas, para que essas falhas ou esses riscos fossem mitigados ou reduzidos. Esse relatório, ele retroage até 1990. Em 1990, o que houve é a chegada da internet e da intranet para as companhias. O que isso levou? O que isso mudou? Os modelos de negócios das empresas se internacionalizaram e passaram a atuar em tempo real. Tanto das bolsas de valores começaram a se comunicar em tempo real, como as empresas tiveram a necessidade de se comunicar em tempo real. Então, a partir de 1990, as corporações aparecem de forma significativa no mercado internacional. E com isso, se criam novas regras de mercado, como novas imposições, como novos cases para a própria segurança. Em 2001, nós tivemos o ataque das Torres Gêmeas. O que isso trouxe para nós de conhecimento, que nós podemos tirar de conhecimento? As agências de informações americanas, elas tinham as informações, coletaram essas informações, porém elas não se comunicaram. Qual foi o fato gerador da falta de comunicação? Primeiro foi a integração de sistemas antiquados, que não se conversavam e, por isso, não compilaram a informação. Sem a compilação da informação, não tem análise. Sem análise da informação, por consequente, você não tem a classificação dela. Se ela é uma informação estratégica, emergencial, se ela é uma informação só para conhecimento geral, sem maiores importâncias, ou de conhecimento público irrelevante. Mas não, a informação estava nos sistemas, mas não houve essa compilação e análise e classificação. O que trouxe com isso? O sucesso do atentado terrorista às Torres Gêmeas. Tá? Mas houveram outros fatos que fizeram com que as agências de inteligência começassem a pensar mais sobre a informação, porque ela é importante na vida das empresas, não mais para a parte comercial, não só mais para a parte comercial na sua estratégia corporativa de mercado. A segurança foi chamada para fazer parte desse processo, da vida das empresas. Só que, em 2013, tivemos o ataque à maratona de Boston. O que aconteceu com isso?
já tinha tido o ataque às Torres Gêmeas, viram que estavam com um problema da informação, da compilação, da classificação. Mas o que faltava mais para isso? Se eles tinham o plano de emergência, o gabinete de crise foi montado. Então, precisamos analisar, nos reportar aquela data, aquele dia, para saber o que aconteceu. Em 30 minutos após o incidente, as explosões, já estava montado o gabinete de crise em Washington. Com 1h30 do incidente, esse gabinete já estava em Boston, instalado em um hotel próximo aos atentados. Em 3 horas, o próprio presidente da nação vai às redes de televisão comunicando o que o governo estava fazendo para identificar os verdadeiros culpados. Um dia após o atentado, já é divulgado as primeiras fotos de possíveis terroristas. Então a informação se transforma básica para todo o processo. E pela primeira vez na história, a internet, as mídias sociais, foram utilizadas pela segurança para identificação. Então, as imagens geradas no Facebook, em diversas mídias, de cidadãos que estavam ali assistindo à competição, serviram para que as agências de inteligência pudessem interagir com seus bancos de dados, com a sua informação interna, para ver se conseguir identificar pessoas. E conseguiram. Começa ali a maior caçada humana já vista na face da Terra, em termos a um terrorista dentro da nação americana. Então, novamente, o relatório aponta isso. Nós tínhamos a informação, mas precisamos de mais agilidade para que a gente conseguisse identificar, mitigar e agir com aquilo. Então, os planos de contingência, o plano de recuperação de desastre, tudo foi acionado em tempo oportuno. Então, os hospitais entraram em plantão, começaram as evacuações, o socorro às vítimas, funcionou. A montagem do gabinete de crise funcionou perfeitamente. Mas, novamente, tivemos um problema de informação. Velocidade, agilidade. E, para isso, se tornava necessário que houvesse efetiva auditoria aos processos. Por quê? Para ver se eles estavam válidos, se eles estavam interagindo e se estava tudo sendo feito dentro de padrões pré-estabelecidos de procedimentos de segurança. Então, o que nós podemos tirar isso de ensinamento para a nossa segurança corporativa? Que a segurança deveria fazer parte, estrategicamente, das políticas estratégicas corporativas. Então, não só mais venda, compras, a estratégia de mercado, ações, mas sim as informações que a própria segurança coleta, compila, analisa, classifica e leva para o board decisório da companhia. Muito bom, excelente, excelente demais. Sérgio, vamos falar um pouco sobre o paradigma da segurança corporativa. Fale um pouco mais. Onde que está o paradigma? Né? O paradigma que eu posso trazer e usar até como case é a própria história da segurança na sua evolução. Antes nós cuidávamos de procedimentos, de escala de serviço, rotinas de acompanhamento de visitantes, e com o advento das novas tecnologias, a evolução tecnológica dos equipamentos, da própria transmissão da informação em tempo real, as corporações
começaram a solicitar da segurança que ela padronizasse, que ela mantivesse no mesmo estágio ou no mesmo compliance corporativo todas as suas subsidiárias, levando em consideração, no caso das multinacionais, as leis próprias de cada país, mas os procedimentos seriam adaptados, ou estão sendo adaptados, às leis locais. Para quê? Uma coisa é você ter um compliance de um determinado país e o uso e costume do outro ser totalmente diferente. Então você tem que adaptá-lo às leis. Um compliance, ele não pode contrariar a lei do país que está abrigando aquela multinacional, aquela corporação. Então, o que aconteceu de quebra de paradigmas? Primeiro, quebrar esse paradigma que a segurança ela é estática, parada. Ela registra somente fatos. Então, o seu sistema de CFTV é somente para registro de fatos e utilizado essas imagens para quando houvesse os casos. Então, ela não era proativa. Depois de 2013, desses relatórios das agências internacionais de segurança, informando e alertando as corporações para que atentassem para suas seguranças próprias, para suas seguranças corporativas, que elas fossem proativas, não mais estáticas. Então, nós não só coletamos informações, mas nós gerenciamos essas informações estratégicas. Veja que é diferente da informação de CPD, de data center, a informação do cliente em si. Nós cuidamos da proteção, tanto do patrimônio físico, dos seus ativos físicos, como do seu patrimônio digital. As informações digitais, elas são relevantes para nós, são estratégicas para nós. Então, houve a quebra de paradigma. Saímos, vamos dizer, da idade da pedra e passamos por uma época da alta tecnologia, da rastreabilidade, do GPS, da internet, da intranet das companhias. E nós passamos a auditá-los. Essa é a grande mudança no mundo corporativo da segurança. Sérgio, muito bem colocado, muito mesmo. Gostaria de saber um pouco mais em relação a cases da segurança corporativa. Fale um pouco mais. O que está sendo feito de errado hoje? E o que deu certo? Ok, boa pergunta é essa. O que a gente tem? Mesmo nós tendo a informação, ainda até 2013, a gente tratava a informação, a sua guarda, ainda meio secundária. Mas houveram fatos, que aí vem das agências internacionais de inteligência, dizendo, cuidado empresas, vocês também fazem parte desse mundo global. O caso Snowden. O caso Snowden tem o antes e o depois de Snowden. O antes de Snowden, até os celulares de presidentes de várias nações foram hackeados. E isso veio a furo. Até da nossa presidente veio a furo. Qual é a mensagem que as agências internacionais de segurança, de inteligência, estavam querendo nos passar? Não existe segurança global. Eu não posso fazer segurança no seu lugar. Cada um deve tratar da segurança no âmbito da sua casa. Então, o intramuros foi, mais uma vez, o foco para uma tomada de ação. Então, se a segurança da informação, não adianta a gente ir para agentes externos. Nós primeiro temos que tomar conta dentro da nossa casa.
E mais se solicitou a alta tecnologia da segurança privada, da segurança patrimonial, para que ela tomasse conta disso. De que forma? Fechando os CPDs com controles de acessos múltiplos, sistemas de câmeras sensoradas, usando a alta tecnologia realmente para se fazer segurança. E isso tudo monitorado por grandes centros de segurança, que hoje eu chamo até de centros integrados de lógica de segurança. Porque extrapola. Hoje, nós falamos de alta tecnologia, mas tudo é um risco. Se você tem um caminhão de entregas e ele não entregar na data e hora certa, é um risco? Sim, é um risco. Por quê? Aquela mercadoria pode voltar para trás, não se aceita. Você deveria ter entregue hoje, você está me entregando isso com 2 dias, 3 dias de atraso. Então, essa rastreabilidade, hoje, os equipamentos, os softwares de segurança, não só eles trazem essas informações, até como combustível, utilização de combustível, gastos, velocidade, isso tudo por equipamentos de segurança pode ser rastreado. Então, a segurança ela toma uma nova vida dentro da própria organização. Mas, o que houve com isso daí? Não adianta a gente ter os compliances de gaveta. Então, o caso da Petrobras e o caso da Samarco são exemplos clássicos para isso. E nós temos que tirar desses casos a conclusão que nós podemos ajustar em cima de fatos, de erros, a gente tem que chegar a resultados. E isso é a segurança que traz, é a auditoria que traz. Por quê? A Samarco tinha um plano de recuperação de desastre. A Petrobras tinha um plano de compliance, de fraudes, de assinaturas de contrato. Mas por que houveram fraudes? No caso da Samarco, o plano de recuperação de desastre estava na gaveta. Então, na hora que houve incidente, ninguém tinha a prática, levado aquilo, testado aquilo e monitorado o treinamento. Nenhuma prática. Nenhuma prática. Então, era um plano de recuperação de desastre de gaveta. Na hora que houve incidente, O que fazer? o que fazer? Não teve o que fazer. Só tiveram que resgatar, mas houve custo de vidas, em vidas. Mesma coisa da Petrobras. Tinha um compliance de gaveta, mas as coisas estavam sendo feitas, como a gente diz no mercado, no pé da valsa. Quer dizer, sem levar os critérios que estavam no compliance a sério. Mas se houvesse uma auditoria constante e eficaz dentro da companhia, ia ver que os procedimentos estavam sendo quebrados. No caso da Samarco, ia ver que os procedimentos de recuperação de desastre nunca foram testados, se eles funcionariam ou não. Se a sirene, acusando o vazamento, o rompimento da barragem, as comunidades locais iam ter tempo adequado para evacuarem da área de risco ou da área de... E a integração? Integração, como é que estava? Não tem integração aí? Não teve integração, nada? Nós falamos muito sobre integração, mas existem alguns níveis de integração. Existe a integração que você precisa fazer de departamento a departamento, você como um gestor de segurança, né? Conhecendo cada departamento, a sua atividade, a sua rotina de trabalho, como existe a integração com a comunidade local. E isso tem que ser feito. Por quê? Se você tem a sua companhia manipula produtos, vamos dizer, tóxicos, ou produtos explosivos, ou produtos que possam atingir as comunidades, você tem que interagir com a comunidade local, como você tem que interagir com os órgãos de defesa, por exemplo, bombeiro, polícia, você tem que interagir. Para quê?
para que você reduza o tempo em uma ocorrência. Isso é o que exige nós da segurança. Agilidade, pronto atendimento. Essa resposta, então, foi demorada. Exatamente, foi demorada, muito demorada, que alguns populares, alguns moradores da vila, não conseguiram a tempo sair de suas casas. Então, por que eles não saíram a tempo? Eles foram avisados a tempo? A informação ou a mensagem, a sirene, chegou a tempo aos ouvidos dele para que tomassem. Por que alguns moradores usaram o telefone para avisar os seus vizinhos? Isso são falhas. Falha da prefeitura local, de uma falta de integração com a própria mineradora, falta de integração da mineradora com a própria defesa civil. Houveram falhas, mas, lamentavelmente, nós temos que estudar as falhas que houveram e tentar corrigi-las. Isso que é evolução. Nós temos que saber aprender com nossos próprios erros e tirar as lições desses erros para que não cometamos mais os mesmos erros. E os riscos, como é que ficaram? O risco é inerente ao negócio. Então, todos os negócios, eles têm os seus riscos. Mas, qual é o objetivo da segurança, o foco da segurança? É a mitigação e a redução dos riscos. Por isso que nós temos que ser focados, entendermos de toda a estrutura da corporação. Para quê? Para que a gente possa olhá-la e determinar onde estão e de como nós vamos fazer para mitigá-los. Então, precisamos conhecer as rotinas administrativas e operacionais, como até as de apoio. Nossa, Sérgio, parabéns. Excelente. Mas eu vejo falar muito boards corporativo. Sérgio, defina para o pessoal esta palavra. É muito utilizado hoje em dia, né? Os novos gestores, eles... O que isso gera? Olha, boa pergunta. Sérgio Cabete responde. Board corporativo, meus colegas. Nós, como gestores de segurança, eu uso como meu próprio case, tá? Nós lutamos muito para chegarmos até os boards, que são os centros de decisão das companhias. É sentar numa cadeira junto com a diretoria, sendo um diretor, gestor de segurança. Fazemos parte do processo decisório das companhias, fazendo ser escutados naquilo que nós estamos levantando, que nós estamos apontando, ou de risco, ou para uma medicação, ou como um processo de melhoria, porque no final nós somos os próprios grandes articuladores do processo de melhoria das companhias, e por isso uma vantagem competitiva de mercado. Por isso que eu enfatizo a participação e a responsabilidade da segurança corporativa, a auditoria de processos de segurança de todos os departamentos. E com isso, qual é o estratégico, o foco do board corporativo? Ele espera que esse novo membro, que faz parte da diretoria, seja estratégico, traga resultados concretos. De que forma? De duas. Através das suas auditorias, ele traz se os compliances estão sendo cumpridos, se os compliances estão sendo atualizados, e se houverem novas tecnologias, ele incorpora isso ao compliance. Então, ele sempre atualiza a estratégia de segurança corporativa. Então, primeiro, foco na estratégia. Ele tem que ser estratégico. Dentro dessa estratégia, ele precisa saber apresentar isso para um board, para os diretores. O que eu falo? Numa reunião de diretoria, você tem 20 minutos para apresentar um projeto. Por quê? Você está falando com pessoas
que não são da área de segurança. Eles são da área financeira, da área comercial, até do departamento jurídico, manutenção, fábrica. Então, são diretores focados diferentemente, nunca tiveram essa participação da segurança no processo decisório. Então, o que eles esperam de nós? Que nós levemos resultados práticos. Olha, aqui está havendo um desvio, eu tenho um percentual das auditorias, os departamentos X, Y, Z não estão cumprindo o compliance, já foi chamado para reciclagem, esse departamento aqui está sobre o próprio seu gestor, foi chamado à responsabilidade, esse caso é de demissão, esse caso é de suspensão. Então, a responsabilidade do gestor se amplia. Então, o que nós temos? Ele tem que ser um elemento proativo para a companhia. Ele precisa ser um agente facilitador para a companhia. Por que ele tem que ser esse proativo facilitador? Facilitador porque ele precisa interagir com os diversos departamentos da companhia e entender a mecânica de trabalho. E sem conflitar com o departamento, ele propor um processo de melhoria, um processo de mitigação. Então, não é o departamento, é ele que fala, é ele que propõe. Mas ele sempre deixa a critério do departamento que escolha a melhor opção, porque eles são os técnicos da área, correto? Então, eu não vou chegar no departamento financeiro e falar que a ação X é melhor do que a ação Y. Isso é ele. Mas eu tenho que saber avaliar que aquele levantamento da melhor proposta foi feito de uma forma eficiente, correta. Que aquela informação seja um espelho da realidade de mercado. Isso é minha responsabilidade de gestor. Tá? Então, a responsabilidade passa para o gestor a própria formação do gabinete de crise. Quando é formado um gabinete de crise dentro de uma corporação, abaixo do CEO está o gestor da crise, o responsável pelo gabinete. Quem é? O gestor de segurança. Hoje nós falamos muito sobre responsabilidade civil. De quem é a conduta, a ética do profissional? A responsabilidade é do gestor, não é do RH. O RH, ele executa se a suspensão, se o afastamento do funcionário ou se a demissão, mas ele é orientado pela segurança. Qualquer desvio de conduta é o gestor de segurança que põe ao board, por isso que ele faz parte do board, de igual para igual dos outros diretores. Tal gestor de tal área não está sendo condizente com o código de conduta da companhia, porque o código de conduta está no compliance. Se feriu o compliance, falou com o gestor. Então, ele tem que ser um defensor contumaz das novas tecnologias, das novas tendências. E para isso ele precisa ser plugado no mercado. Não só no mercado de segurança, dos equipamentos de segurança, mas no mercado da informação, do que vem ocorrendo pelo mundo, as novas tendências, as novas práticas. Ele não pode ser um dinossauro e ficar engessado em paradigmas antiquados ou fora de uso. Ele precisa sempre vir se atualizando. Não dá para um gestor de segurança ficar trancado na sua sala. Ele precisa estar antenado. Por que ele precisa estar antenado ao mercado? Os riscos estão para os negócios como a segurança para a estratégia da corporação. Essa é a grande mensagem, ou foi a grande conclusão dos próprios informes das agências internacionais de inteligência. O risco está para o negócio, não tem como nós fugirmos do risco. Agora, está para nós, gestores da segurança, mitigá-los ou reduzi-los. Tá?
Sérgio Cabete, mais uma vez, esplêndido, espetacular, né? Extraordinário. Sérgio, eu quero de você dicas para o novo gestor de segurança hoje entrando ao mercado de trabalho. Qual a sua dica? Um gestor de segurança, ele precisa ser um elemento que ele tenha não a visão estreita sobre a empresa e sobre o trabalho dele de segurança. Ele tem que extrapolar o espaço dele. Ele tem que ser esse agente facilitador. Ele precisa entender de administração. Ele precisa entender de sistema, não só os sistemas de segurança, mas os sistemas corporativos implantados na sua empresa, como o sistema SAP, o sistema ERP. Por quê? Porque dentro desses sistemas, ele pode criar mecanismos de segurança para aprovação de pedidos, para aprovação de pagamentos. Isso tudo é segurança e tem que ser auditado. Então ele precisa entender dessas interações, integrações de sistemas, para ele poder auditá-los, para ele ser estratégico da companhia. Tá? Do contrário, de novo, o sistema vai dizer que houve uma fraude, ou uma tentativa de invasão no dia XPTO. Mas qual foi a ação que aquela tentativa espocou? Não teve ação. Por quê? Só registro. Então ele tem que ser um elemento proativo, ele precisa ser um agente facilitador dentro da companhia, ele precisa ser estratégico, saber responder a um board corporativo, às necessidades corporativas da qual faz parte, e principalmente ser o auditor do compliance. Para esse compliance não ser de gaveta, para esse compliance estar constantemente atualizado e testado. Porque o que nos garante em segurança é a constância. É a constância da vigilância, é a constância da observância. Se nós não executarmos isso, nós vamos falhar com toda certeza. É a probabilidade da falha. Excelente dica, hein? Anota essa aí, hein? Sérgio, defina 3 palavras em segurança corporativa. Primeira, sem dúvida, estratégico. Tem que ser estratégico. Se a segurança não for estratégica, ela não vai agregar ao board corporativo. Ela não vai agregar nada no processo decisório. Então, de novo, ela vai ser relegada a segundo plano. E ela não pode, ela tem que participar, ela tem que fazer parte do primeiro plano. Então, primeira coisa, é estratégico. O gestor da segurança tem que ser uma pessoa estratégica. Segundo, tem que estar atualizado com o mundo, antenado, como se diz hoje em dia, né? Plugado, conectado, tudo que ocorre pelo mundo. Porque segurança, ela não é mais estática, ela é dinâmica. Então ele tem que estar plugado. E por último, ele tem que ser um elemento sensível. Por que sensível? Ele precisa estar participando ativamente da empresa e ser sensível pelos processos de mudança. A empresa, eu digo que ela é um ser vivo. Uma empresa não é um objeto amorfo e sem cérebro, descerebrado. Não, ela tem a sua vida própria. Então ele tem que ter a sensibilidade de captar os anseios, as necessidades, traduzir aquilo em procedimentos, em normas, em regulamentos, em manuais e passar aos funcionários. Porque antes de mais nada, nós devemos garantir o que? A vida. Essa é a nossa função.
Agora, a vida pode ser a vida de um funcionário, como pode ser a vida da própria empresa. Então, primeiro, nós garantimos a vida. E segundo, o patrimônio. E o patrimônio, ele pode ser traduzido de diferentes formas. Ele pode ser um patrimônio, um ativo fixo, ele pode ser um patrimônio de uma informação, ele pode ser o patrimônio de um funcionário sobre um acidente de trabalho. Então, o patrimônio, você vê que são duas vertentes da segurança, a vida e o patrimônio. E hoje, mais do que nunca, a informação, que não deixa de ser um patrimônio. Mas essas duas vertentes, elas convergem para uma, que é a imagem da corporação. E hoje a imagem, está aí os casos que já citamos, Samarco, Petrobras, a imagem da corporação reflete no mercado acionário e vai valorar ou desvalorizar as suas ações no mercado. Então a imagem, a preservação da imagem é fundamental para a empresa. Então a segurança também preserva a imagem corporativa. Não só mais o compliance, mas a própria imagem da organização. Então, vejam só como o mundo dos gestores da segurança e como a gestão corporativa, ela participa dentro das organizações, dentro das empresas, e sempre proativa e dentro de um processo decisório. Segundo o CONASEPRE, com Sérgio Cabete, segurança corporativa. Sérgio Cabete, algumas palavras com você. O que eu posso deixar de mensagem para os meus colegas gestores em segurança? Não desistam. Eu sei que, primeiramente, a segurança, o gestor de segurança, ele tem que amar aquilo que faz. Ele precisa gostar da atividade profissional que ele escolheu. Em segundo, se atualizar sempre, buscar novas metodologias, novos equipamentos, e ser ele um agente de proponente de novas metodologias de trabalho para as companhias. Ser ele realmente um parceiro dos seus pares dentro da companhia. Então, o que eu digo para o jovem, para aquele que optou por essa profissão? Estudem, treinem, busquem o conhecimento, que é só através do conhecimento que se chega a resultados. Seja prático, dinâmico e sempre proativo. Um gestor de segurança que não for proativo, ele vai correr do inevitável, que é o óbito. O óbito pode ser traduzido como um acidente fatal de um funcionário, como o óbito da própria organização, através de ataques, através da imagem. Então, seja proativo. Seja aquele que leve aos boards corporativos não só a análise dos resultados do processo de auditoria, mas seja aquele que proponha soluções. É isso que eu digo. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos aí no Telegram, WhatsApp, Facebook